Glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo de número 15. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia. Você que está com a sua Bíblia digital, acesse sua Bíblia. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra de Deus. É a parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando uns dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, porque sabemos que a sua palavra não volta vazia antes que se cumpra. Portanto, Deus, nós temos a certeza, a convicção de que o Senhor vai agir na nossa vida, no nosso coração, em nossas casas, em nossas famílias, no nosso meio. O Senhor vai agir hoje nesse culto, na vida de cada um de nós que aqui estamos diante da sua presença. Nós agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Ó Deus, nós agradecemos porque sabemos que não estamos aqui, ó Deus, prestando apenas um culto religioso, cumprindo um calendário, mas nós temos a certeza de que estamos diante da presença daquele que está, ó Deus, diante de nós, que se faz presente no nosso meio, que é vivo e que tem todo o poder e toda a força e está no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Portanto, em nome de Jesus, nós, ó Deus, determinamos que toda força espiritual, seja ela interna, externa, física, espiritual, emocional, perca sua força, sua resistência agora, em nome de Jesus Cristo, para que a sua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecida sobre nós, para que o teu Espírito Santo, Deus, conduza o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, para que possamos compreender a tua palavra. Ó Deus, assim, ó Deus, o Senhor faça com que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra. E ó Deus, que não seja por força e nem por violência, mas como a sua palavra diz, que seja pelo teu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós te bendizemos, nós confessamos que te amamos, nós nos despimos da religiosidade, de tudo aquilo que nos trava, para que o Senhor seja Deus na nossa vida, mais uma vez, em nome de Jesus, a ti a honra, a glória e o louvor. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer lá em Eclesiastes que não existe nada melhor de que o homem, o trabalhador, desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Ou seja, olhar diante da vida, das circunstâncias, dos objetivos, daquilo que se almeja como gente, como pessoa, como cidadão, e se alegrar e desfrutar da prosperidade que Deus tem para o ser humano. E lá no livro do Eclesiastes vai dizer que isso é dom de Deus, que a prosperidade vem de Deus, para que nós possamos desfrutar dela. Eu acredito que nós, como pessoas, temos os nossos sonhos, clamamos, pedimos a Deus inúmeras coisas, desejamos que Deus realize aquilo que pedimos, que responda às nossas orações, que faça a sua palavra ser estabelecida e se cumprir na nossa vida. Nós desejamos isso. E se nós olharmos lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, terminou, concluiu a sua criação, Ele disse para o ser humano: sujeitai a terra e dominai-a. No entanto, algo aconteceu no meio do percurso, algo aconteceu no caminho, em que esse domínio, essa manifestação de Deus sobre a vida do ser humano, para que vivesse uma vida abundante, abençoada, não apenas com as coisas materiais, mas com a presença divina acompanhando a humanidade. Algo aconteceu que tirou esse domínio das nossas mãos.
Algo aconteceu no meio do caminho em que nós perdemos essa comunhão com Deus. Eu acredito que em Cristo, assim como nós lemos aqui nesse texto da passagem do filho pródigo, assim somos nós. Nós somos o filho pródigo que se perdeu, porque nós viemos da linhagem de Adão e Eva. E quando eles se perderam, eles se desviaram, eles se afastaram de Deus de acordo com os erros que eles cometeram. Eles foram distanciados de Deus. Eles foram viver a vida deles, por causa do equívoco, por causa de uma decisão em seguir o seu próprio instinto, a sua própria vontade, e não obedecer e ouvir a palavra de Deus. E eu acredito, queridos irmãos, que em Jesus Cristo, aquilo que aconteceu com esse filho pródigo, em que ele volta para a casa de seu pai, e o seu pai o recebe de braços abertos, o abençoa e faz com que tudo aquilo que ele havia perdido, tudo aquilo que ele havia ganhado, saiu e perdeu, seja restaurado sobre a vida dele. Eu acredito que muitos de nós temos vivido uma vida, assim como aquele filho pródigo que estava vivendo uma vida longe de Deus, que perdeu todas as coisas que Deus havia dado, e muitas vezes nós estamos vivendo uma vida medíocre, sem aquilo e sem o melhor que Deus tem para nós. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus me trouxe aqui para dizer para você, que se havia algo perdido sobre você, que se você se desvirtuou no meio do caminho da caminhada e não está vivendo o melhor de Deus, Deus vai trazer o melhor para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Se você acredita nisso, levanta a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus vai te levantar, Deus vai fazer com que aquilo que foi perdido seja restaurado sobre você, para que a presença de Deus venha sobre a sua vida e que você seja abençoado. Aquilo que você achou que estava perdido e que você não mais viveria, como você pensou que viveria como escravo, como aquele filho pródigo, Deus está dizendo para você que Ele vai te dar o melhor, Ele vai te dar boas vestes, Ele vai te dar o alimento, Ele vai te dar o necessário, Ele vai trazer para a sua vida uma vida abençoada, não de escravo, mas como filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Se você acredita nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Sabe, é muito gostoso quando nós ouvimos uma palavra que vem não de encontro, porque de encontro é choque, é batida, mas vem ao encontro, ou seja, vem nos abraçar. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, de motivação, de realização e de conquista, em que Deus vai fazer, em que Deus vai responder, é muito fácil dar glória a Deus e aleluia. É muito fácil engrandecer Deus quando nós ouvimos algo que vem satisfazer o nosso ego, a nossa vontade. Mas será que nós, queridos irmãos, sintetizamos o Evangelho apenas nisso? Em receber uma palavra em que Deus vai realizar, Deus vai fazer aquilo que pedimos? Eu acredito que Deus tem poder para nos dar uma vida abundante. Eu acredito que esse é o propósito, é o plano de Deus para nós, nos abençoar, abrir portas, abençoar o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família, a nossa profissão, a nossa saúde. Eu acredito nisso, porque a palavra de Deus diz isso. Mas será que nós, mediocremente, estamos reduzindo o Evangelho a isso? A uma confraternização, a uma reunião, a um ajuntamento eclesiástico, religioso, no qual nós vamos chegar diante de Deus e utilizar da presença de Deus, utilizar da graça de Deus, da bondade de Deus, para chegar diante dEle e fazer aquilo que esse filho pródigo fez.
O filho pródigo chega diante do pai, e esse homem, o pai, ele não é Deus, mas ele simboliza Deus, e o filho pródigo simboliza todos nós. Eu acredito, irmãos, que a nossa geração é uma geração que tem buscado a Deus por aquilo que Ele pode dar, é uma geração que tem buscado aquilo que Ele pode oferecer, é uma geração que tem se colocado diante da presença de Deus, diante de Deus, tem se reunido para apontar a mão para Deus, o dedo para Deus e dizer assim: dá-me o que é meu. É uma geração que tem buscado ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer. É uma geração que tem olhado para Deus apenas como uma oportunidade, apenas como algo a conceder a nós, a ser usado. Quando o filho pródigo chega diante do pai dele e diz: dá-me a minha parte da herança, ele estava dizendo assim para o pai dele: o senhor não vai morrer logo. E a intenção da cultura dizia que o desejo do filho era que o pai morresse, para que ele pudesse usufruir, desfrutar da sua parte da herança. E Jesus, quando está contando essa parábola, ele está diante de pessoas com pouco conhecimento. Jesus está ali dizendo, anunciando a parábola, pregando, trazendo o seu ensinamento para líderes religiosos, pessoas de diversos níveis, de diversas posições sociais. E aqueles que estão ouvindo, eles conheciam a cultura, e a cultura dizia que se algo desse tipo, que era dificilmente de acontecer, era esperado de que o pai olhasse para o filho e fizesse, sabe o quê? Não era fazer aquilo que esse pai fez, repartir a herança e conceder para os filhos. O que as pessoas que estavam ali, principalmente os religiosos, os doutores da lei, os líderes, esperavam que Jesus contasse uma parábola, uma história em que o pai se levantaria e usaria da sua autoridade repreendendo aquele filho e o disciplinando, porque ele foi e pediu a sua parte da herança, desejando assim a morte do seu pai. Ou seja, assim somos nós. Muitas vezes nós olhamos para a cruz, olhamos para o sacrifício de Jesus e utilizamos essa dádiva, essa bênção de Deus apenas para exigir que Deus faça algo a nosso respeito, que Deus responda a nossa oração, que Deus cumpra com os nossos caprichos e desejos e vontades. E aqueles líderes esperando que Jesus falasse que o pai se levantou e o repreendeu, ele falou o contrário, que o pai repartiu a herança e concedeu a parte do filho mais velho e a parte do filho mais novo. E aquele filho mais novo pega, depois de um tempo, a sua parte da herança, vai viver numa cidade longínqua, desperdiça tudo, e muitas vezes nós também fazemos isso. Deus nos abençoa, Deus abre portas, Deus responde às orações, e nós, ao invés de agradecermos e servirmos a Deus, nós vamos viver a nossa vida, e parece que quando estamos abençoados, estamos com aquelas coisas as quais desejamos e pedimos para Deus, nós começamos a viver a nossa vida e nos esquecemos de Deus. Começamos a viver uma vida às vezes dissolutamente, desperdiçando tudo aquilo que Deus nos concedeu, e foi isso que aquele filho fez. Ele desperdiçou, ou seja, ele não teve planejamento. Eu quero dizer para você, quando Deus te abençoar, quando Deus abrir as portas para você, tenha planejamento, saiba
usar as bênçãos e as portas abertas que Deus abriu e colocou diante de você, para que as coisas não se percam. E quando isso acontece, esse filho cai em si. Ele vê que, ele se lembra lá das fazendas, das posses do pai, dos pertences. E ele cai em si. Ele diz: até esses porcos que me colocaram aqui para cuidar, têm alimento, têm o que comer, e eu não tenho. Sabe por quê? Algumas versões vão falar alfarrobas, que os porcos cavocavam a terra e sobrava isso. Existia a alfarroba de uma determinada parte do Oriente Médio que ela tinha um gosto doce. No entanto, essa daqui era espinhosa e amarga. Ou seja, ele se alimentava dessas alfarrobas que não eram nutritivas e que não o alimentavam. E é isso que acontece conosco. Todas as vezes, independente de qual seja a sua maturidade, o seu nível eclesiástico, a sua função, todas as vezes que o ser humano se afasta de Deus, vai viver a sua vida, ele volta a cometer os mesmos erros elementares, ele começa a viver uma vida longe de Deus, e ele erra e ele falha, como se nunca tivesse conhecido a Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, a presença de Deus em nós nos conduz, nos convence e nos faz viver de forma diferente. O Espírito de Deus nos controla e nos guia e nos conduz para vivermos uma vida diferente. Mas quando ele está lá longe de Deus, perdido, frustrado, desanimado, lembrando que os escravos lá, os servos do seu pai tinham o que comer, ele fala: eu aqui padecendo, passando fome, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para que pelo menos ele me receba como um escravo. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós nos distanciamos, desperdiçamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Jogamos fora por inúmeros motivos, os quais cada um de nós sabemos. E quando isso acontece, a nossa consciência nos leva de volta para Deus num estado de não merecimento, num estado de viver uma vida como escravo, de não merecedor daquilo que Deus pode nos conceder. E foi assim que ele voltou. Ele voltou com essa expectativa de viver pelo menos como escravo na casa do Pai. E às vezes nós estamos na casa de Deus, e por causa do nosso passado, por causa das coisas que cometemos, por causa dos equívocos na vida que tropeçamos, achamos que somos imerecedores, e realmente somos imerecedores. Mas o que Deus quer que eu e você entendamos é que Deus manifesta sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. E quando nós nos aproximamos de Deus em Cristo Jesus, Ele estabelece o ministério da reconciliação, do perdão, da graça, e nos concede não aquilo que merecemos, a punição. E novamente ali os líderes religiosos estão esperando. O filho voltou, e agora o que vai acontecer? Agora ele vai punir. Agora o pai vai se levantar e vai falar assim: eu não falei para você? Você foi e quebrou a cara. E às vezes, irmãos, as pessoas estão em determinadas denominações e vivem debaixo de imposição do medo. Deus é apresentado como um tirano representado diante de um líder, em que muitas vezes é dito
se sair daqui, não vai ser abençoado. Se fizer tal coisa, Deus vai pesar a mão sobre você. Deus vai te punir. Existe uma coisa que Deus deixou bem claro em sua palavra, que é a mudança, é a metanoia, é o arrependimento. Quando nós entendemos que em Cristo há a reconciliação, e que nós não mais precisamos desfrutar de uma consciência, de um ensino, porque às vezes, irmãos, nós aprendemos por não conhecer, por não entender a Bíblia. Conhecemos Deus ou um ídolo que foi esculpido na nossa mente, que foi colocado diante de nós por pessoas, por líderes. E nós acreditamos não no Deus vivo, no Deus verdadeiro, mas em qualquer outra coisa, menos Deus, no qual nós criamos na nossa mente, diante de uma ideologia humana, diante de uma perspectiva religiosa maligna, que foi apresentada de um Deus tirano, que pune, que não abençoa, que está apenas esperando o seu primeiro deslize para te maltratar, para te ferir, para te punir. Mas esse não é o Deus que eu acredito. Sabe por que eu digo isso? Porque eu já ouvi alguns pregadores até dizendo assim, ó, que aquele John Lennon uma certa vez disse que a banda dele era mais famosa do que Jesus. E simplesmente por ele ter dito isso, o Deus ruim, nervoso, irado, se apresentou diante daquele homem. E aquele homem levou 3 tiros no peito, um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me desculpa, gente. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa. Na época até eu poderia ter acreditado, ter visto com uma perspectiva diferente, ter me colocado debaixo da perspectiva do medo, da punição. Deus está me vendo e se eu tiver algum deslize, Ele vai me castigar. Só que todos nós que acreditamos na Bíblia Sagrada, que uma simples leitura ou uma explicação bem simples da palavra de Deus diz que no alto da cruz, Jesus olhou para os pecadores, pessoas que o crucificaram, pessoas que bateram nele, pessoas que cuspiram nele, pessoas que usaram da sua ira, da sua malignidade, do seu poder, do seu status. Os religiosos que colocaram a culpa sobre ele sem ele ter culpa, colocaram o pecado sobre ele sem ele ter pecado, o condenaram sem que ele devesse alguma coisa. Ele olha e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É nesse Deus que eu acredito, é nesse Jesus, é nesse Evangelho que eu acredito, de um Deus que nos ama, é de um Deus que olha para nós quando nós nos voltamos. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós precisamos sim realmente tomar vergonha na cara. Não adianta nós acharmos que a graça de Deus é uma graça barata e que nós podemos viver uma vida de qualquer jeito. Porque se nós fomos salvos, se nós compreendemos aquilo que Deus fez para nós, nós vamos servi-lo. Não diante da imposição do medo, não diante de medo de ir para o inferno, não diante do medo de ser castigado, não diante do medo de ser acometido por algo que vai nos surpreender e nos fará sofrer. Mas quando nós temos essa compreensão da salvação, de que nós estávamos condenados, de que nós estávamos perdidos, mas quando nós nos voltamos para Deus, Ele nos recebe, Ele nos perdoa, Ele nos dá uma nova oportunidade, Ele nos dá uma nova chance, Ele libera a sua graça, o seu amor, a sua presença sobre a nossa vida e nos dá uma nova perspectiva de vida.
É aqui que se encaixa a mudança da mente, a metanoia. Esse filho caiu em si, ou seja, quando nós nos achegamos diante de Deus, quando nós nos voltamos para Deus, isso significa que aqui dentro de nós já aconteceu algo, porque a Bíblia Sagrada diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. O meu papel aqui é apenas pregar, é falar. Quem vai agir, quem vai fazer, não sou eu. Não é por força, não é pela eloquência, não é pelo gritar, não é pelo falar, não é pelo teatralizar, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos mostra que estamos errados. E quando nós olhamos para a nossa vida e identificamos que não foi essa vida que Deus quis que vivêssemos, que não era dessa forma que Deus havia planejado o nosso caminhar, a nossa vida, a nossa vivência. Quando identificamos isso, nós nos voltamos para Deus em arrependimento, não em remorso, mas em arrependimento. Quando nós nos achegamos diante de Deus, Ele está de braços abertos, porque Ele já sabe que Ele é Deus. Ele não é como nós, Ele não é um ser humano que não sabe do que está acontecendo. O que será que está acontecendo? O que essa pessoa veio fazer aqui diante de mim? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe aquilo que vamos dizer antes que a palavra nos chegue à boca. Ele conhece o nosso entendimento, Ele conhece os nossos pensamentos. Então, quando nós nos voltamos para Deus, significa que já aconteceu um processo de convencimento do Espírito Santo. E quando nós estamos nos achegando diante de Deus, significa que já houve o arrependimento, que está acontecendo um processo de santificação, de mudança, de metanoia, de mudança de mente, de mudança de comportamento. E quando nós nos achegamos diante do Pai, Ele não vai nos receber. Agora você vai ser punido, agora você vai pagar por tudo aquilo que você fez. Isso acontece diante de seres humanos, porque quando nós erramos, existe o desdobramento do erro. Quando equivocamos e fazemos algo que não deveria ser feito, automaticamente, independente se você é crente ou não, existe o desdobramento, existe o perigo da consequência de um ato, mas isso não significa que é Deus te punindo. É que muitas vezes nós queremos terceirizar a culpa e colocar em alguém, menos em nós. Chegou a hora de nós assumirmos as consequências das nossas atitudes, daquilo que escolhemos, das portas que abrimos, das portas que fechamos. Porque Deus, todas as vezes que nos achegarmos, Ele vai estar com os braços abertos para nos receber de volta. Porque todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Quando nós nos achegarmos a Deus, Ele vai nos receber. Ele vai nos receber como filhos. A paternidade e a filiação são reestabelecidas. E é isso que Deus quer que você entenda. Eu não sei o que aconteceu ao longo da sua vida. Eu não sei quais atitudes e consequências vieram sobre você. Mas Deus quer que você saiba que Ele quer te receber como filho. Ele quer que você entenda que Ele não quer que você volte, que você esteja apenas como um escravo diante de leis, dogmas culturais, para que você viva uma vidinha triste, mas aceito, uma vidinha de não merecedor. Sim, a consciência de não merecedor nós temos que ter, mas Deus nos concede a sua graça e misericórdia, para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida abençoada, uma vida
abundante. E aqui nós vemos o agir de Deus trazendo a restauração do domínio sobre nós em Cristo Jesus. Esse filho, quando chega diante do pai e pede a sua parte da herança, ele transgrediu, ele errou. Ele deveria, pela cultura, ser corrigido. Mas a cultura judaica também dizia que o filho mais velho, naquele momento em que o filho mais novo pede a sua parte da herança, deveria ter feito uma intervenção, trazendo a reconciliação entre o pai e o filho mais novo. Mas ele ficou calado, nada falou. Ou seja, era uma família que não tinha muito diálogo. Era uma família um pouco distante um do outro, em que cada um queria viver do seu jeito, menos o pai. E quando isso acontece, quem estabelece e faz o papel da reconciliação é o pai. É o pai que se reconcilia com o filho mais novo. E quando o filho mais novo volta, o pai manda preparar uma festa, um banquete. Ele não pergunta o que você fez, o que você errou, quais foram os seus pecados, porque o arrependimento já havia acontecido. E quando aquele filho mais novo chega e é recepcionado com a graça e com um amor inesperado, ele fica surpreso, estabelecido nele, e eles começam a celebrar, eles começam a se alegrar juntos. Eles começam a regozijar, eles começam a desfrutar daquele momento, daquele ambiente de festa, de alegria, de regozijo. E é esse ambiente que Deus quer nos introduzir, é esse ambiente que Deus quer nos colocar, um ambiente de alegria, um ambiente de satisfação, um ambiente de entendimento daquilo que está acontecendo. Mas diante daquela festa, diante daquela recepção, o filho mais velho volta do campo, e quando aquele filho mais velho está chegando, ele escuta as músicas, as pessoas cantando, dançando, se divertindo, e ele pergunta o que está acontecendo, e alguém lhe explica: aquele teu irmão que havia se perdido voltou, e o teu pai o recebeu com vestes novas, com sandálias nos pés, e mandou matar o novilho cevado, ou seja, o melhor novilho, gordo, prontinho para fazer aquele churrasco. E quando ele escuta isso, ele se indignou. Quer ver? No versículo 28, quando ele recebe a informação, diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar. Olha o que aconteceu. Quando o filho mais velho fica sabendo do que está acontecendo, ele se recusa a entrar. E às vezes, nós vivemos dessa forma. Vivemos como o primeiro filho, exigimos de Deus que Deus faça, Deus tem que fazer, se não fizer eu saio da igreja, se não fizer eu não acredito mais, se não me der a minha parte da herança, porque está escrito na Bíblia, aí sai, vai viver a sua vida, quebra a cara e volta humilhado, de cabeça baixa, mas Deus recebe, porque Deus é bom, porque Deus nos ama. Mas depois que nos convertemos, parece que nós nos transformamos no filho mais velho. Depois que Deus nos recebe de novo, somos aceitos, parece que nós começamos a viver com a nossa justiça própria, ao ponto de olhar para as pessoas e achar que nós
Somos juízes ao ponto de dizer: esse está errado, aquele está certo, isso pode, aquilo pode, isso não pode. Que história é essa? Pecou e agora está lá? Está sendo abençoado? Está vivendo uma vida de bênçãos? Não, tem que ser punido. Eu me rejeito. Eu acho que Deus vai ter que fazer até mesmo vários céus, né? Porque o que tem de denominação por aí que gostaria de ver a outra fechar, enfim, pessoas com uma maldade tremenda no coração. Mas muitas pessoas começam a se comportar como esse filho mais velho. Não se alegra com o sucesso do irmão. Não se alegra com a realização do próximo. Porque, queridos irmãos, se você está com a sua família regozijando numa festa, se a sua família está dando uma festa e você chega e vê que todos estão se alegrando, qual deveria ser a sua atitude? De se juntar a eles, de se alegrar, de estar junto, de viver aquele momento, aquela presença, juntos, unidos, abençoados e felizes. Mas ele não se alegrou com a alegria do pai que havia, no começo, recebido o desejo de perder a sua vida, de morrer, mas pelo contrário, o filho que desejou a morte do pai e que estava perdido, que estava morto, o papel inverte, e ele que chega perdido e morto espiritualmente, mas o pai o recebe, e aquele filho mais velho fica indignado com aquela situação. Mas e eu? E muitas vezes nós somos assim. Sabe por quê? Porque muitas vezes depois que nós nos convertemos, nós começamos a viver uma vida religiosa robotizada. Nós começamos a fazer as coisas de uma forma robótica. Nós começamos a viver e fazer as coisas no automático. Não sei se todos aqui dirigem. Poderia até dar outro exemplo, mas o exemplo de dirigir cabe aqui nessa situação. Quando nós começamos a dirigir, a gente tem medo, a gente fica tremendo as pernas, fica pensando como é que vai chegar, onde que vai chegar, como é que vai ser. E quando chega nem sabe como chegou direito, de tanto medo, de susto que passou no trânsito, as barbeiragens que cometeu. Só que você vai praticando, vai fazendo, e de repente você começa a dirigir como se você fosse um robô no automático. Você vai trabalhar com o seu carro e você sai, ou até mesmo pode ser a pé. Às vezes nós saímos de casa, você vai de ônibus ou de trem, seja qual for a sua locomoção, seja qual for a sua condução, você sai e diante do seu subconsciente você chega no seu destino de uma forma automática. Você nem precisa mais ficar pensando como fazer, como chegar, como que você vai trocar de marcha, como que você vai pagar a passagem. Acontece tudo naturalmente, parece de uma forma robotizada. E muitas vezes nós começamos com a intenção pura, verdadeira, de buscar a presença de Deus, de orar, de pregar, de ler a Bíblia, de se reunir, de adorar, de enaltecer o nome do Senhor, de congregar, de saber que Deus está no nosso meio, porque onde tem 2 ou 3 reunidos, Ele está presente ali no meio, e nós vamos nos unir, e Deus vai descer com a sua presença, com a sua graça, com a sua misericórdia, vai trazer cura, vai abrir portas, vai abençoar, vai fazer as coisas acontecerem, e nós vamos nessa expectativa, nesse anseio, nessa busca de ver Deus agindo. E conforme o tempo vai passando, nós começamos a cumprir um calendário. Nós fazemos porque temos que fazer, nós vamos porque afinal de contas o que vão falar, nós frequentamos porque senão o que vão pensar de mim, e nós começamos a entrar nesse ciclo vicioso, robotizado, diante de uma religião que começa a se transformar numa religião vã, que não tem efeito, uma religião que não consegue ver a manifestação, a presença de Deus sobre a vida das pessoas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Se eu não disser, quem vai falar?
Muitas vezes nós queremos resolver todas as coisas. Nós queremos, e não está errado isso, nós queremos uma vida abençoada, em nome de Jesus, que tenhamos, que Deus nos prospere, que Deus nos dê saúde, que Deus nos abençoe. Mas muitas vezes nós conquistamos, nós conseguimos, e não aproveitamos aquilo que recebemos. Não damos valor para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sabe por que eu digo isso? Porque nós precisamos aprender a viver o poder da presença. Não apenas o poder da presença de Deus, mas o poder da presença nossa, como pessoas. O poder do agora. Nós estamos aqui reunidos. E às vezes nós estamos aqui reunidos, mas estamos preocupados com as coisas. Estamos aqui, ao invés de nós entoarmos o nosso cântico de louvor, nós estamos preocupados. Estamos presentes, mas ausente. É um paradoxo, é uma contradição. E era o que estava acontecendo. O filho mais novo, escancaradamente, no erro, longe de Deus, mas com a verdade diante de Deus, diante do Pai. Eu errei, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o filho mais velho estava lá, todos os dias com o pai, na casa do pai, e o pai falou para ele assim, olha só, primeiro olha o que o filho disse, né? Te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí ele continua dizendo, e aí o pai diz assim para ele, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Você sabia que muitas vezes o primeiro filho estava perdido, longe da casa. O segundo filho estava perdido dentro da casa. E muitas vezes o que nos faz estar perdido dentro da casa, sabe o que é? É ser obediente às leis. Ele falou assim, no versículo 29, depois se você quiser ler. Te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Às vezes nós nos preocupamos apenas em fazer, a obedecer, em apresentar diante das pessoas aprovados. Vivemos uma vida como escravo dentro da casa de Deus, dentro da presença de Deus. Deus não te chamou para viver como escravo. Deus não te chamou para viver cumprindo apenas uma listinha de pode e não pode. O Evangelho é muito maior do que isso. O Evangelho é mudança de vida. É saber viver, aproveitar o momento, a oportunidade, a circunstância. É conseguir viver o agora. Você sabia que quando, na parábola do bom samaritano, sabe o que fez o sacerdote não ajudar aquele homem caído? Quando Jesus estava contando a parábola? Foi ser religioso, foi ser obediente às leis, aos usos e costumes. Se ele chegasse diante do homem e o homem tivesse morto, ele se contaminaria. E por obedecer à lei, por não poder se ele se contaminasse com o defunto, ele não poderia conduzir o sacrifício no santuário, no templo. Ou seja, ele não ajudou, ele foi reprovado por Jesus, não foi próximo daquele homem, simplesmente porque ele estava obedecendo uma lista de pode e não pode, colocando
todas essas listinhas acima da humanidade e da vida do ser humano, como gente, como pessoa. E Jesus falou: não, o próximo é aquele que foi lá e ajudou. O próximo foi aquele lá que, independente daquilo que iam pensar, ele foi lá, estendeu a mão e fez. E muitas vezes nós começamos a viver nesse ciclo vicioso. Não aproveitamos o momento. Numa reunião familiar, o que nós fazemos às vezes? Cada um com seu celular. Estou mentindo? Vai almoçar, um olho no prato e o outro na televisão. Vai brincar com os filhos, é com o celular na mão. Oi filho, tá? Brinca com o pé, com o filho, com a mão no celular, com o olho no celular. Sai daqui, deixa eu... A gente começa a viver uma vidinha assim medíocre. Reunidos, mas distantes. Sem conseguir olhar no olho. Aproveitar o momento, o ambiente. Era isso que estava faltando aqui, ó. O pai tenta reconciliar os dois. O primeiro volta, o filho perdido volta e o pai o coloca para dentro, o recebe e prepara uma festa. O filho mais velho chega, o pai está ali também. Quando ele chega, o pai fala: vem, vamos, entre conosco, venha se alegrar conosco. Mas o filho mais velho questiona: como o Senhor fez isso? O pai está ali querendo reconciliar todos. Deus está querendo trazer a reconciliação entre nós. É a profecia lá do Antigo Testamento em que o coração dos pais se voltaria ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se voltaria ao coração dos pais, e a maldição seria quebrada na terra. Que a gente possa aproveitar o momento, o ambiente, os amigos. Se reúna com a sua esposa, mas esteja presente. Brinque com seu filho, mas brinque de verdade. Quando se reunir para adorar a Deus, que possamos entoar o nosso cântico de louvor de forma verdadeira diante dele. Que nós possamos vivenciar aquilo que Jesus estava ensinando para aquelas pessoas que o escutavam. E o interessante aqui é que a parábola termina sem uma conclusão final. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos se o filho mais velho aceitou o convite do pai e entrou e se alegrou. Tudo indica que não. Porque o que Jesus estava querendo ensinar para os líderes religiosos era isso. Era que o filho mais velho, os escribas, os fariseus, estavam sendo representados por ele. O filho mais novo que havia se perdido era o representante dos pecadores, dos quais Jesus recebia, comia com eles, se alegrava com eles, curava-os, sem distinção, sem acepção de pessoas. Jesus conclui dessa forma para mostrar que os fariseus, os saduceus, os doutores da lei estavam daquela forma, sendo representados pelo filho mais velho, que diante da sua justiça própria era incapaz de receber os pecadores. Ele conseguia ver os pecados das pessoas, mas ele não conseguia ver o seu próprio pecado, a sua justiça própria. A Bíblia Sagrada diz que não há um justo sequer, que não há quem faça o bem, que não há quem não peque. A Bíblia Sagrada diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Ou seja, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, essa pessoa que está aí na sua frente não é melhor do que você, ou do lado, ou atrás, enfim. Nós todos somos iguais. Nós todos dependemos e carecemos da graça, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E aqueles
fariseus que crucificaram Jesus não quiseram entrar, não quiseram ir celebrar a restauração e o banquete que o Pai tinha concedido para os filhos. Essa foi a decisão deles. Crucificaram o nosso Senhor. Mas eu e você temos a escolha a partir de hoje nas nossas mãos. O final da história da sua vida depende da sua decisão. Eu não sei no que você se enquadra, mas Deus quer receber todos nós. Deus tem uma festa para mim e para você. Deus tem um banquete para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. O desdobramento da sua vida está nas suas mãos. Vai depender de você, se você vai querer desfrutar ou se você vai querer apontar. Se você vai apenas ficar julgando, né? Porque uma coisa é a gente ver o pecado concreto, mas o pecado abstrato ninguém consegue enxergar e tudo bem, né? Ser mentiroso, cheio de ira, de contenda, desejar o mal, falar mal, aí pode. Mas aquele pecado que foi exposto diante de todos, esse é um pecador. Esse não pode. Esse está condenado. Esse não pode receber o novilho, sandálias nos pés e nem vestes novas. Esse precisa viver como escravo. Esse precisa desfrutar do mínimo possível. A opção está diante de nós. Deus coloca a porta aberta diante de nós. E a Bíblia Sagrada diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz a todos nós. A opção é sua. Como que você vai viver a partir de hoje? O que você quer para a sua vida? Vai conseguir desfrutar do momento? Vai conseguir amar as pessoas que estão à sua volta? Vai conseguir viver o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da reconciliação, do amor e do perdão e da graça imerecida que todos nós recebemos? A decisão é sua. Se você quer viver esse melhor de Deus, aceite o convite dele e entre. Entre para viver junto com todos, sem acepção, sem merecimento próprio, sem justiça própria, mas arrependido diante daquele que pode perdoar, que dá graça e misericórdia e que a todos nós recebe. E se eu pisei em algum dedão exposto, me perdoe. Que Deus abençoe a todos nós. Coloque-se de pé, por favor. Chegou o momento de você decidir. Chegou o momento de você entrar para o banquete, porque a porta está aberta para a aldeia, para os filhos, para todos os convidados. Eu sei que muitos vão continuar dormindo. Eu sei que muitos não vão acordar a tempo. Mas você precisa olhar para si mesmo e decidir: eu vou me levantar. Eu não vou ficar esperando cair do céu. Eu não vou admitir viver uma vida na miséria, como aquele filho pródigo que estava com fome,
E muitas vezes essa fome que está dentro do está no âmago, aquela fome que está dentro de nós, muitas vezes é uma fome que só pode ser saciada quando nós nos voltamos para Deus. Nós podemos usar e pegar e desfrutar de todas as coisas terrenas, mas se nós não buscarmos a satisfação em Deus, nós vamos viver vazios, com fome, desnutridos espiritualmente. Então decida levantar-se nessa noite e se colocar diante da presença daquele que pode todas as coisas, que quer mudar a sua vida. Ele sabe aquilo que aconteceu com você, Ele sabe de todas as coisas e Ele quer te abençoar, Ele quer te receber. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer com que você desfrute do melhor que Ele tem para você. Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, estamos aqui diante da Sua presença. E nós queremos aproveitar esse momento, Deus, assim como aqueles filhos. E nós não queremos, ó Deus, colocar em posição humana diante do Senhor, mas nós queremos nos colocar diante do Senhor para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que o Senhor venha estabelecer a Sua palavra, para que o Senhor venha estabelecer a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, em nome de Jesus, coloque sobre cada um que está aqui aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Abençoe, Senhor, as famílias, e que a partir de hoje, Deus, nós possamos viver em união, em amor, em todos os níveis, aonde estivermos, seja no culto, seja em casa, seja no trabalho, seja, ó Deus, aonde passarmos, que nós possamos desfrutar o momento, a vida, porque o que existe é apenas o hoje, o que existe é apenas o presente. E nós não queremos viver apenas o presente, preocupado com o passado e com o futuro. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós agora. Nós queremos viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós hoje. Portanto, em nome de Jesus, nós chamamos a existência, segundo a nossa herança, sobre a nossa vida, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós e que estão nas regiões celestiais, como se já existissem. Nós trazemos para a nossa vida, em nome de Jesus, e que a partir de hoje nós possamos ver o milagre do Senhor sendo estabelecido sobre a nossa vida. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo. Glória a Deus.